Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje da Universidade para Todos, aula de Química de revisão para o Enem. E na aula de hoje nós trouxemos uma questão, mais uma questão, muito interessante sobre os processos de separação das substâncias e a gente precisa estar relembrando alguns conceitos para que a gente consiga responder essa questão com muita facilidade. Primeiro eu quero falar com vocês que é importante vocês revisarem o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea, tá? Revisando com vocês aqui agora. Uma mistura homogênea é uma mistura em que não se dá para diferenciar os componentes existentes nessa mistura. Uma mistura heterogênea é uma mistura em que se visualmente consegue-se diferenciar as substâncias existentes na mistura. Então, se nós temos uma mistura homogênea, não conseguimos diferenciar. É o caso de sal e água, né? Você não consegue diferenciar se um copo com água vazio é diferente de um copo com água e sal, porque o sal consegue se dissolver completamente na água e fica muito difícil de visualmente a gente diferenciar esses pontos, né, de diferença visual. Já no caso de uma mistura heterogênea, é possível observar as diferentes componentes desse sistema, né? Se a gente for pensar, a gente tem, por exemplo, água e areia. É um caso muito clássico, onde você consegue ver a diferença, né? Água e areia, visualmente. Se você acrescentar o óleo, você também vai conseguir observar uma mistura heterogênea, onde você tem óleo, água e, obviamente, areia, tá? Então, uma mistura homogênea você não consegue diferenciar, e uma mistura heterogênea você consegue diferenciar visualmente. Então, a questão de hoje é a questão 110, tá? É uma questão que envolve um pouquinho de separação de mistura, tá? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nas etapas desse processo. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Então, ele está falando especificamente da obtenção de óleos vegetais. Então, óleos vegetais, gente, para vocês que conhecem ou que talvez não conheçam, são óleos extraídos das plantas, tá? As plantas têm uma reserva de lipídios e essa reserva é possível de extrair essa reserva, de capturar essa reserva, de obter essa reserva, né? E aí nós temos aqui um processo interessante sendo descrito. Para que você obtenha óleos vegetais, é interessante levar em consideração a preparação da matéria-prima, né? E, por fim, extrair o óleo bruto desse vegetal. Então, essas são duas etapas. As subetapas desse processo, nós vamos estar observando agora. Então, preparação da matéria-prima, que é a primeira etapa do processo. Para que você consiga preparar a matéria-prima, é preciso primeiro, tá? Antes de tudo, selecionar os grãos. Existem grãos que vão ser úteis, né? Para a produção desse óleo vegetal, para que você consiga retirar uma maior quantidade, e existem outros que podem ser dispensados, né? Essa separação, geralmente, elas ocorrem, né, de forma manual, né, considerando os aspectos dessa matriz. Então, a separação, ela ocorre, né, considerando a separação das sujidades mais grossas, né? Então, aqui você já consegue observar que existe uma separação que compara aí um parâmetro de comparação para os demais grãos. A segunda etapa é o descascamento, tá? A segunda subetapa desse processo de preparação da matéria-prima. E nessa subetapa de descascamento, nós temos a separação da polpa e da casca, né? Então, a gente vai descascar e você vai estar ali obtendo a polpa. Nós temos também a trituração, que é uma outra etapa da preparação da matéria-prima, que ela vai ocorrer com base no rompimento dos tecidos e das paredes das células. O que acontece? Você pode utilizar um moinho, que a gente costuma dizer, um moinho mecânico, né? Um moinho
que vai fazer com que esses grãos eles sejam degradados em pequenas partículas. Então, aqui nós vamos ter, além do rompimento, com o rompimento dos tecidos e das paredes das células, nós vamos ter uma diminuição do tamanho dessa partícula. Então, essa partícula ela vai tender, consequentemente, a diminuir de forma significativa, para que seja possível, assim, né, a obtenção desse óleo. E nesse processo nós temos aí a última subetapa, que é o cozimento, é o aumento da permeabilidade das membranas celulares. Então eu vou estar aumentando a permeabilidade das membranas celulares, né, com o cozimento, ou seja, você já reduziu o tamanho da partícula e agora você está cozinhando, você está aumentando ali a possibilidade de penetrabilidade, né, nas membranas mais internas desse vegetal especificamente, tá? Terminada a etapa de preparação da matéria, nós temos aí a extração do óleo bruto, né? A extração do óleo bruto conta com a prensagem. Então, após o cozimento, né, nós vamos ter a remoção parcial desse óleo através da prensagem, e é isso mesmo que vocês estão imaginando. A prensagem é um processo que possibilita a extração parcial desse óleo, tá? Para que você, é um óleo bruto, obviamente, para que você consiga ter um percentual associado à quantidade de grãos selecionados, você precisa realizar a prensagem para saber o quanto que você consegue extrair, né? Nós temos aí a segunda etapa, que é a extração, a segunda subetapa, que é a obtenção do óleo bruto com hexano, tá? Olha só, eu vou obter o óleo bruto com hexano. A extração é uma etapa que permite, por exemplo, que você purifique esse óleo e você consegue extrair parte desse óleo bruto com o hexano, tá? Que é um solvente orgânico que possibilita a interação com esse óleo bruto aí, removendo ele de toda a matriz, tá? E temos aí a última subetapa da extração do óleo bruto, que é a destilação. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre o processo de destilação do petróleo, né, da gasolina, e nós temos aqui a destilação do óleo bruto, né, que é a separação do óleo e do solvente. Por exemplo, quando você extrai esse óleo, existe ali uma quantidade muito significativa de solvente que foi utilizado. Então, ali eu não posso utilizar o óleo daquela forma porque existe um solvente ali que pode, infelizmente, não ser agradável para os meus objetivos, né? Então, é interessante que eu consiga, através da diferença do ponto de ebulição, separar o solvente do óleo, né? Através do processo chamado destilação, em que uma mistura homogênea, ela pode possibilitar a separação de componentes através da diferença de temperatura. Então, eu aqueço essa mistura homogênea até uma dada temperatura de ebulição, onde vai ser possível extrair, ou seja, retirar daquela mistura o primeiro componente com o menor ponto de ebulição. Então, do outro lado, eu consigo extrair. O que fica é o que possui o maior ponto de ebulição. O que sai, que evapora e que é condensado em outro recipiente, é obviamente o composto extraído, né? O composto destilado, né? Que foi separado daquela mistura, onde não se via muita diferença. Uma mistura homogênea, por exemplo, onde eu tenho dois líquidos aí. Obviamente, com polaridades muito próximas para que se misturem, né? Porque semelhante dissolve semelhante, tá? Então, a pergunta diz: qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Essa é a pergunta que você vai ter que prestar atenção com base nos processos citados na tabela, tá? Então, eu quero apenas qual das subetapas, eu não vou avaliar a etapa, tá? Eu vou avaliar as subetapas. Olha,
É o que a questão quer de você. Qual dessas subetapas é realizada apenas em função da polaridade das substâncias, ou seja, características associadas à estrutura dessa substância, né? Quando ela interage com outra molécula. Então, vamos aqui. A primeira delas, alternativa A, diz trituração. Será que a trituração envolve polaridade, galera? Olha, aqui o que ocorre é o rompimento dos tecidos e da parede da célula. A trituração é um processo físico, né? Um processo aí que depende de um processo mecânico para quebra dessas estruturas aí, né? Na matéria aí nesse caso. Então, para que eu possa diminuir o tamanho da partícula, eu trituro. Então, isso não tem muito a ver com polaridade, isso tem a ver com o processo físico mesmo, não tem um processo químico associado, né? Então, eu já adianto para vocês que tanto seleção de grãos, quanto descascamento, quanto trituração, quanto cozimento, nenhum desses processos são processos químicos, né? Com exceção do cozimento, que traz aí uma característica peculiar de possibilidade de permitir a absorção de água por parte das membranas, né? Mas não é um processo que necessariamente dependa da polaridade, né? Só especificamente da polaridade. Então, se falou de trituração, não faz sentido nenhum. Se falou de cozimento, quando a gente cozinha esse triturado, a gente permite que a água invada esse triturado, que eu modifique um pouco as características do triturado, as características daquela matéria. Então, características físicas, não de cunho químico, tá? Portanto, nenhum desses, nem seleção de grãos, nem descascamento, nem trituração, nem cozimento, são fenômenos químicos, né? Então, a gente pode tirar cozimento aqui. Deixa eu ver. Vamos para o próximo. Aqui fala prensagem. Olha só. A prensagem é o processo já da extração do óleo bruto, mas também nos parece um processo mecânico, considerando a remoção parcial do óleo. Essa remoção é feita graças à prensagem, onde eu tenho uma prensa para poder fazer com que o óleo ele seja extraído graças a uma possibilidade de mecânica, né? Na verdade, associada aí à mecânica, a prensagem em si. É um processo físico também, puramente físico. Então, essa questão, olha só, ela queria que você observasse quais eram os processos físicos e quais eram os processos químicos, né? Que envolvia aí a polaridade, por exemplo. Então, a prensagem não pode, porque também é um processo físico, né? E nós temos aí, ó, extração e destilação. A destilação, ela vai separar o óleo do solvente, concordam? Exatamente, faz todo sentido. Mas ela vai separar o óleo do solvente com base no quê? Na polaridade ou no ponto de ebulição? Com base no ponto de ebulição das estruturas. Eu consigo, com muita eficiência, separar, né, esse óleo desse solvente que ali está misturado. Então, graças ao ponto de ebulição, eu consigo separar. Então, a destilação não faz sentido a gente associar a polaridade, não. Mas, já a extração faz todo sentido. Primeiro, porque o processo de extração em si é um processo em que eu obtenho um óleo bruto com hexano. E como é que eu obtenho esse óleo bruto com hexano? Porque, nesse caso, tanto o hexano, que é uma cadeia carbônica, olha só, composta por 6 carbonos em sua estrutura, tanto o hexano quanto o óleo bruto possui, obviamente, uma cadeia carbônica com mais de 5 carbonos e que podem, olha só, uma estrutura de um óleo, por exemplo, né? Claro, com mais peculiaridades, né? Essa estrutura é mais peculiar, é mais complexa, mas possuem características próximas entre si para que possam interagir. Então, eu tenho hexano e óleo bruto. Nós temos uma interação aí, para que o hexano arraste o óleo bruto daquele composto, né? Mais complexo. Assim, você consegue extrair com maior, especificamente com maior pureza, obtenção de óleo com maior pureza,
né? Porque o hexano vai interagir com aquele tipo de óleo, tá? Então, aqui nós temos a extração e é necessário que a polaridade elas sejam próximas, né? Ou seja, o hexano é apolar. Olha só, o hexano, gente. O hexano é um composto apolar. Porque o hexano é um composto que tem um momento de dipolo igual a zero. É uma substância só repleta de carbono e hidrogênio. Não tem diferença de eletronegatividade. Não há um desvio da nuvem eletrônica. Então, por toda a cadeia, eu tenho uma interação associada ao carbono e hidrogênio, que é uma interação apolar, obviamente, dipolo induzido, né? Que é uma das interações apolares mais fracas e mais simples de se analisar do ponto de vista de força de interação. Então, as substâncias apolares vão interagir para quê? Para que eu consiga extrair o óleo bruto com a maior pureza possível, tá? Eu uso o hexano que vai interagir com ele, que tem a mesma polaridade que ele, ou seja, ambos são apolares. Então, o processo é a extração, porque somente leva em consideração a polaridade das substâncias, assim como destilação somente leva em consideração o ponto de ebulição das substâncias, tá? Galera, é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Peço a vocês que revisem esse conteúdo de separação de misturas. Aguardo vocês. Até a próxima. Um forte abraço, galera!